Caio, que Deus odeia ou ama, quer ou não quer, é o que está escrito na Bíblia. E as pessoas, no geral, tendem a fazer o que tem na Bíblia, Caio. O que você acha disso? Acho que ele está errado. Que Deus ama ou não ama, a gente sabe pelo que Jesus mostrou. Não é o que está na Bíblia. Diz que Deus ama ver o quê? Famílias sendo mortas, destruídas, porque pecaram, culturas ficaram tão insuportáveis que tiveram que ser eliminadas. Você acha que Deus amou o dilúvio? Amou o dilúvio? Destruir aquilo tudo? Não, é com dor. Eles não conseguem ver a dor de Deus. Está na Bíblia, não é o que Deus ama e o que Deus não ama. Tem um bocado de coisa que acontece na Bíblia que Deus não quer que se faça nunca mais. Deus não quer que nunca mais ninguém leve nenhum filho a um altar, dizendo: Senhor, eu vou imolá-lo porque eu ouvi a tua voz. Não quer que nenhum homem mais faça isso. Mas está na Bíblia. É para repetir? É para nunca mais repetir. Quem quis repetir foi repreendido. Aquilo ali é contra toda a norma humana. Só tem um cabimento em Abraão porque ouviu a voz de Deus contra ele e contra tudo. Só o que não torna Abraão um monstro é o fato de que genuinamente ele ouviu a voz de Deus e creu. E aos nossos sentidos ele não se tornou eternamente um monstro porque Deus interrompeu o sacrifício. Senão ele ia ser apenas um homem para Deus, mas para o resto da humanidade era um monstro que teria matado um filho. O que Deus quer e o que Deus não quer é quem Jesus é. É isso que eles não entenderam ainda, é porque você não entendeu. A Bíblia não tem nada a ver com o que Deus quer, mano. É Jesus que tem tudo a ver com o que Deus quer. Tem coisa na Bíblia que eu não quero ser nem morto. Eu só quero ser o que Jesus encarnou. Jesus é a palavra. É com Jesus que eu sei o que Deus quer. Não é tentando fazer Jesus mais Moisés, mais todo mundo dá certo. Não dá. Leia o Novo Testamento e veja Hebreus dizendo que com a chegada de Jesus, quase tudo para trás entrou em estado de caducidade. Algumas coisas Jesus cumpriu, outras coisas Jesus anulou, outras coisas eram só simbolização do que ele realizou e morreram. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se queimarem tudo para trás, só te sobrar o evangelho, você não perdeu nada. Se você souber apenas como é que Jesus olhou para o pobre, para o rico arrogante, para o religioso hipócrita, para o soldado romano desprezado, porém aflito, para um endemoniado, marginalizado de todos, num cemitério que ninguém queria visitar. Aí você vai saber como é que Deus trata um pai angustiado por uma filha, como é que Deus trata leprosos dos quais todos fogem, menos Deus, prostitutas das quais todos se evadem, menos Deus, apedrejamentos que todos frequentam, menos Deus que só frequenta para acabar com eles. Que aprendeu o que Deus pensa, o que Deus não pensa? Não leia a Bíblia, leia Jesus. Ler a Bíblia vai fazer de você esse ser doido. Fica tomando esse anestésico aqui. Diz, meu Deus, o que é que eu faço? É Levítico que vale agora, eu mato esse menino, eu não mato. Eu apedrejo ou não apedrejo? Eu digo que ele está no inferno, que ele é uma abominação ou eu amo? O que é que eu faço? Eu trato ele como Moisés mandou, eu trato ele como Jesus tratava. Aí vira esse híbrido doido. Não, amigo. O fim da lei é Cristo, o fim de Moisés é Cristo. Virou história. Para viver, para me ensinar a viver, só vale o que Jesus viveu e ensinou. O que ninguém mais viveu e ensinou está em validade. Eu não preciso de Davi para viver um dia da minha vida. Davi me inspira como um homem que errou, que pecou e que na relatividade dele andou com Deus. Me inspira, porque eu erro, peco e sou relativo. Me inspira.
Moisés me inspira como um homem na limitação do tempo dele, nos dias dele, vivendo no ambiente dele, cercado pelo Egito da grandiosidade malevolentemente faraônica, e ele irromper em graça. Eu vejo Deus tecendo a consciência humana, dando a lei, tentando fazer de andarilhos loucos e paganizados e absorvidos pela cultura egípcia, num povo que tivesse uma consciência de si. Agora, em que Moisés me serve para aprender a perdoar meu próximo, a lidar com o que Jesus disse que era a essência da vida? Eu só preciso de Jesus, de mais ninguém. Mas vocês não creem que o Verbo se fez carne? Eu estou convencido disso. Vocês creem que a Bíblia foi encadernada, mas vocês não creem que o Verbo se fez carne. É por isso que você diz que o que Deus pensa, o que Deus ama, o que Deus não ama está na Bíblia. Não está na Bíblia, está em Jesus. A história de Jesus está aqui, acidentalmente nesse livro, mas podia estar fora desse livro, podia estar em qualquer outro lugar, podia estar escrito numa parede. Você entendeu? A parede podia ser chamada de monolito evangelium. Se me dissesse quem Jesus é, o que ele fez, o que ele ensinou, não seria uma Bíblia, mas seria a informação que vira vida em mim, pela qual eu vivo. Eu amo, eu perdoo, eu ajo, eu creio, eu sou salvo. Quando é que vocês vão entender a relatividade da Bíblia, que é pecado tentar fazer da Bíblia algo em relação a que Jesus tenha que dialogar com o resto dos autores? Não, ele é o soberano, e todos os que chegaram aqui chegaram para servi-lo, e depois dele tudo mais silencia. Quem tem Jesus ouviu a voz absoluta de Deus ao homem. Quem não concorda comigo, me chame de herege. Me chame de herege. Eu sei o que o Pai me fala aqui, filho amado. Eu tenho prazer no que tu dizes. Pode me chamar de herege. Eu sei quem é que me galardoa. E sei o meu lugar nessa geração de gente toda adoecida, querendo fazer híbridos da Bíblia que não são compatíveis com a pureza e a simplicidade do Evangelho de Jesus. No fim, fica todo mundo assim, esquizofrênico. Legião é o meu nome porque somos muitos, angustiado, sem entender nada, perdido, até o dia em que sofre um trauma dramático e vira ateu. Evangelho. É o final da linha. E aí?